Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos ao Ovar para acompanhar o arranque do novíssimo Campeonato Ibérico de Triatlo Longo. Na vertente olímpica, foram igualmente muitos os que alinharam nesta nova competição. A cidade de Ovar acolheu a primeira prova do novo Campeonato Ibérico de Triatlo Longo. Trata-se de um campeonato que vai ter lugar em Portugal e Espanha, ao longo de 4 etapas, que vai ser, sem dúvida, um campeonato cheio de força, este Triatlo Longo. Promete ser, desde a primeira edição, um campeonato particularmente entusiasmante. 4 etapas, como disseste bem, 2 em território nacional, 2 em território espanhol e que irão certamente trazer muitos atletas de cada uma das nacionalidades a competir em terreno alheio. Entretanto, já temos aqui imagens da primeira prova que acompanhámos em Ovar, o percurso da natação. De resto, diga-se de passagem que tínhamos 2 provas. Primeiro a distância olímpica, 1500 metros a nadar. Depois, aqui já no ciclismo, 2 voltas para um total de 48,70 km e que fazia então a distância a percorrer em cima da bicicleta. Por fim, no que se referia ainda à prova na tradicional distância olímpica, tínhamos então 2 voltas para percorrer em corrida, num total de 10 km. Na distância longa, os triatletas tinham para frente, neste triatlo de Aveiro, um percurso de natação de 1900 metros. O céu estava nublado, a temperatura da água rondava aos 10 graus, uma temperatura fria para esta altura do ano e que iria obrigar os triatletas a utilizarem os fatos de neoprene. Depois, no ciclismo, 4 voltas para um percurso total de 86 km, pouco mais de 86 km, para percorrer ao longo das avenidas principais de Ovar, neste segmento de ciclismo. Finalmente, o segmento de corrida com 5 voltas que prefaziam pouco mais de 20 km. Ora, tínhamos aqui pela frente um bom e bem distinto traçado para os 2 triatlos de Ovar que marcavam então o arranque deste Campeonato Ibérico de Triatlo. Naturalmente que haveria da parte dos participantes alguma expectativa no arranque desta competição ibérica. De resto, sempre aqui uma oportunidade única para enfrentar não só novos desafios em termos da distância, já que muitos atletas também procuram nestas provas mais longas encontrar então esse aliciante de fazerem uma distância um pouco maior daquelas em que habitualmente podem competir. E, diga-se de passagem, também com novos adversários, já que a presença de muitos atletas espanhóis certamente acabou por tornar a participação nesta primeira etapa do Campeonato Nacional Ibérico num desafio ainda mais aliciante. Estas são as imagens da natação do triatlo olímpico. Foram os primeiros a largar para o seu percurso de natação e vemos já as imagens daqueles que são os triatletas que participaram na prova longa. Aqui nesta fase inicial é onde de facto as 2 provas menos diferença têm, 1500 para a prova disputada na distância olímpica e numa altura em que vemos já aqui os primeiros homens a saírem da água. Fernando Barroso, aqui o vemos, apesar do nome, é um atleta de nacionalidade espanhola. Cerca de 40 segundos depois chegava então o homem do Oli Clube dos Galitos, João França Alves, que seria então o segundo a colocar os pés em terra firme, aqui a tentar ser tão rápido quanto possível neste processo de transição. Já ali ia. Depois mais um atleta espanhol a chegar aqui na 3ª posição, aqui já com alguma calma a equipar-se. Sabia que tinha então cerca de 40 km pela frente no segmento de ciclismo e, portanto, preferia não fazer as coisas apressadamente. Já com imagens agora do triatlo longo, diga-se também de passagem que uma prova ainda mais participada do que na distância olímpica, de facto a distância longa chamar até si muitos entusiastas e como se pode ver e depois iremos ouvir no decorrer desta reportagem, o nevoeiro baixou em Ovar e acabava por complicar um pouco a vida aqui aos atletas. Vemos também a saída da prova feminina no que diz respeito à distância olímpica.
A primeira a sair da água foi então a atleta espanhola Alejandra Sioane, aqui com alguma vantagem, apesar de não parecer pelo corte de imagem, mas ainda com alguma vantagem para a segunda atleta feminina nesta fase da prova. Tânia Nascimento, atleta portuguesa do AMA, o Grupo Valco B4, a sair então na segunda posição, ainda que há alguns minutos à frente da líder por esta altura da prova. Estamos já de regresso ao setor masculino, ainda no que diz respeito à prova de distância olímpica. Vemos então ali há instantes na liderança Fernando Barroso, que ia seguindo isolado à medida que a prova ia decorrendo. Por esta altura já tínhamos então nas imagens o atleta espanhol Alfonso Martínez, atleta do triatlon de Zamora, que tinha sido também um dos 5 primeiros a sair da água. E este é Luís Fernandes, outro dos espanhóis que estava aqui em bom plano. Ele foi dos segundos a sair da água, saiu em segundo lugar entre os espanhóis, mas o facto é que no segmento de ciclismo acabou por andar a seu ritmo e mantendo uma pedalada certa, estava aqui na terceira posição. Os momentos após as rotundas também a servirem para os atletas tentarem fugir, numa altura em que víamos ali mais uma vez o atleta do Hockey Clube dos Galitos, João França Alves. E este é de novo Luís Fernandes, ele que mantinha aqui o seu ritmo, numa altura em que o pelotão do ciclismo era já bastante longo. Aqui é nada mais nada menos que Ângela Chavarria, ela que estava também já no segmento de ciclismo. É verdade, diga-se de passagem que acabou por sair ali quase 10 minutos atrás da líder ao final do segmento de natação, mas quilómetro a quilómetro foi começando a recuperar terreno para as atletas que tinham saído à sua frente e ela lá ia tentando chegar-se um pouco mais à frente. Ali tínhamos também há instantes Érica Guijarro del Pozo, que tentava fugir também, a Tânia Nascimento, a atleta portuguesa que víamos há instantes nas imagens. Estamos de regresso aqui ao triatlo longo e à natação. Estava praticamente no final o segmento de natação para estes triatletas que enfrentavam o triatlo longo de Aveiro. Primeira prova, lembro, do Campeonato Ibérico de Triatlo, uma novíssima competição. Ora, Nuno, aqui não é muito importante o lugar em que se sai, o importante é que se saia bem fisicamente, porque isto é um triatlo muito duro. Principalmente os dois segmentos que se seguem. Aqui temos de resto também os primeiros atletas e ali a primeira atleta feminina a sair da água, que, diga-se de passagem, foi logo a terceira em termos absolutos à saída dos primeiros 1900 metros. Ali também uma situação peculiar em que o atleta subiu para cima da bicicleta ainda antes de ter ultrapassado a linha que o permitia fazer e depois, para não ser penalizada, voltar atrás e a garantir então que poderia seguir sem dificuldades. Mas dizia eu ainda há instantes que a espanhola Aida Valinho tinha sido então a terceira a sair da água em termos absolutos, a mais rápida entre as senhoras, e víamos ali também campeã nacional de triatlo longo, a Vanessa Pereira, que se apresentava também nesta competição ibérica para tentar aqui alcançar um bom posto final. E este é o espanhol Gustavo Rodrigues, ele que representa o clube Cidade de Lugo e que estava aqui já na frente do ciclismo. Sem sombra de dúvida, um dos grandes favoritos a um bom resultado aqui, até porque ele, a temporada passada, começou a dedicar-se às provas de duatlo e de triatlo longo, e a grande particularidade deste recém-chegado atleta de triatlo longo é que foi ciclista profissional. Daí ter aqui uma grande vantagem competitiva face à maior parte dos seus adversários. Chegou mesmo a representar as cores da equipa portuguesa da Barbo nos anos de 2005-2006, por isso não foi de estranhar vê-lo a grande velocidade ao longo dos praticamente 90 km que tinha então este segmento de ciclismo. Paulo Adão Coelho, do triatlo de Peruzinho, e também Paulo Antunes, que está de regresso à competição, também ali bem colocados, mas este é o momento da transição do triatlo olímpico, o momento em que o espanhol Barroso assume então o início do seu segmento de corrida isolado. Diga-se de passagem que o atleta espanhol andou praticamente sempre fugido, numa altura em que vemos também ali João França Alves, do Hockey Galitos, a sair rapidíssimo para a corrida final. Ele que queria tentar ainda recuperar terreno para o atleta espanhol. Depois vemos também Luís Fernandes Zapico. Tínhamos então aqui, como se pode ver, os mesmos 3 homens que na fase inicial da prova também lideraram logo após a saída da água.
não iria mudar muito este cenário até ao final, mas a verdade é que o atleta português, que estava ali entrincheirado entre dois espanhóis, estava a bom ritmo, iria manter-se naquela posição, ganhando, aliás, algum espaço de tempo para o primeiro. E esta é a primeira das mulheres deste percurso olímpico, nada mais nada menos que a portuguesa Ângela Echeverria, ela que depois de um segmento de natação menos conseguido, Nuno, acabou por mostrar que é muito forte no ciclismo. Uma especialista em remo, curiosamente, a vir até aqui a Ovar para mostrar às atletas nacionais e espanholas que tem de facto também pergaminhos para conseguir aqui fazer boas provas de triatlo. Saía já para a derradeira fase da prova com uma vantagem significativa sobre as duas atletas espanholas que saíam em sua perseguição. Víamos ali também Tânia Nascimento, atleta portuguesa, que por esta altura seguia no quarto posto. A portuguesa Ângela Echeverria continuava na frente e não desarmava, ela que estava com um bom ritmo para chegar na frente da corrida à linha de meta. Aqui as espanholas que iriam ocupar o segundo e terceiro lugar, duas espanholas da mesma equipa, a mostrarem também uma grande valia nesta prova de Ovar. Temos já a chegar à linha de meta a primeira das duas atletas espanholas do No Sport Limit Trek Galicia. Pues es el segundo triatlón que hago y estoy contenta. La natación soy muy lenta, pero la bici estuvo muy bien en el circuito y me gustó mucho y bueno, carrera pues aguantar. Outra espanhola, Alessandra Sion, garantiu aqui em Ovar a segunda posição no triatlo olímpico. Uma boa prestação da espanhola. Tinha sido a mais rápida na natação, perdeu terreno no ciclismo, mas voltou aos lugares cimeiros na corrida. Me pareció un circuito muy bueno, en natación se me da muy bien y correr, lo que más he sufrido fue la bicicleta. E aqui temos já os instantes da consagração da remadora Ângela Echeverria Fernandes, a vencedora do triatlo olímpico de Ovar. A prova correu bem, na natação atrapalhei-me um bocadito porque também estava um pouco de nevoeiro e surgiu ali um bocado de desorientação. Mas depois engrenei e depois bicicleta e a corrida correu como eu mais ou menos previa. Nunca tive uma experiência de triatlo, é a minha primeira vez e sofri um bocadinho. E temos então as três primeiras classificadas desta prova, que foi ganha pela portuguesa Ângela Echeverria Fernandes em 2 horas 53 minutos e 43 segundos. Aqui para o terceiro classificado, O setor masculino acabou por não haver grandes alterações face àquilo que tinha acontecido ao final dos primeiros 1500 metros. Aqui temos então o terceiro, Luís Fernandes, a cortar a meta. La natación ha sido muy complicada por el tema de la niebla, para la orientación y bueno, la bicicleta bastante plana y bueno, una carrera a pie muy rápida, pero bueno, siempre se hace duro. O espanhol foi precedido pelo português João França Alves, do Oli, Clube dos Galitos, segundo classificado. A natação foi um pouco mais difícil por causa do nevoeiro, mas o plano de água era excelente. Depois o ciclismo era um ciclismo exigente, porque tinha muito sobe e desce. E finalmente a corrida correu muito bem, porque era plana e deu para correr de uma forma rápida. Foi pena não ter conseguido chegar ao primeiro, mas ele mereceu claramente a vitória. E com uma liderança que nunca chegou a ser contestada, aqui temos então o homem que dominou do princípio ao fim, o espanhol Fernando Barroso, do Triatlón de Santander. Ha sido una prueba bastante dura, referente a la bicicleta entraba el aire bastante y yo me he ido solo de mano, nadando en solitario, la bici la he hecho sola y la carrera a pie también la he hecho solo y bueno, ha sido una prueba bastante dura pero muy guapa, muy bonita. O momento então da consagração dos atletas que ficaram no pódio da distância olímpica e os temos já ordenados. Fernando Barroso primeiro em 2 horas 7 minutos e 37 segundos, o vencedor desta prova. Voltamos então ao triatlo longo, onde Gustavo Rodrigues, de Espanha, estava na liderança desta prova. Estava imparável, ele tinha saído da água com cerca de 2 minutos e 30 segundos de desvantagem para os líderes ao final do primeiro segmento, mas rapidamente assumiu o comando no ciclismo, fazendo uso de toda a sua experiência enquanto ciclista profissional. Vemos ali também há instantes à frente deste grupo Rafael Gomes, atleta do AMA Grupo Valco B4, ele que viria
e no final também a ficar bem classificado. Por esta altura temos então aqui Vanessa Pereira, ela que não tinha saído na frente da água, de resto também não é especialista nessa vertente. Aqui também Sónia Quintela a deixar um arzinho da sua graça, aqui já como podemos ver pelas imagens, bastante sozinha no segmento de ciclismo. Gustavo Rodrigues é que estava imparável e entrava sozinho no Parque de Transição para fazer então o último segmento de corrida. O espanhol teve de facto um segmento de ciclismo bastante forte em comparação com os seus adversários. Aqui já no Parque de Transição vimos ali há instantes Paulo Antunes e depois ali nas imagens já a sair para a sua fase final da prova também o atleta português Rafael Gomes. Víamos também naquela saída Aida Valinho, que estava por esta altura ainda muito bem posicionada em termos de classificação absoluta. Víamos passar também ali há instantes Adrián Bozán Alonso, outro atleta espanhol. Estávamos por esta fase já a assistir à entrada de vários atletas no Parque de Transição, prestes a lançarem-se também no último segmento deste triatlo longo de Ovar, campeonato ibérico. Procuravam então aqui fazer o melhor resultado possível numa altura em que vemos então Vanessa Pereira, a atleta portuguesa, em busca de Aida Valinho. Por esta altura tínhamos também outra portuguesa a entrar no Parque de Transição, Sónia Quintela, que vinha ainda a lutar por um lugar no pódio. E temos já então a líder da prova feminina, ex-internacional espanhola, agora mais dedicada também às distâncias mais longas, muito forte aqui nesta prova em Ovar, acabou por conseguir se ingrar e andar ali com os homens da frente durante boa parte da prova, mercê, diga-se de passagem também, de uma belíssima natação que a colocou logo no trio da frente, praticamente à saída da água. Aqui vemos ainda a portuguesa Vanessa Pereira a tentar encetar ali uma recuperação que não se adivinhava, obviamente, fácil, apesar de claramente a atleta nacional ser mais forte nestes dois últimos segmentos, face ao seu segmento menos forte, que será porventura a natação. Ela sempre de olhos bem fixos na atleta espanhola, mas a realidade é que Aida Valinho foi conquistando uma vantagem muito preciosa ao longo dos primeiros dois segmentos, que é o momento também do retorno, em que a espanhola mais uma vez continuava em bom ritmo, sem se deixar amedrontar com a aproximação de Vanessa Pereira. A atleta dos bombeiros do Estoril Iron Sports ainda recuperou mais de 4 minutos para a líder da prova, mas o avanço conquistado nos dois segmentos iniciais permitiram de facto à espanhola garantir que chegava à meta isolada. Aqui temos já, por esta altura, a chegada da terceira atleta, Sónia Quintela, vai então concluir também esta prestação no pódio. Será a terceira a cruzar a linha de meta, a atleta do Garmin Olímpico de Oeiras. Sónia Quintela, o aplauso para ela, a segunda a saída da água. Dentro das expectativas correu bem, porque eu estou meio lesionada, estou com o síndrome de piriforme e a corrida custou-me muito e custou-me muito acabar a prova. Ainda tenho que ir para ali para a Marquesa porque estou mesmo com o nervo ciático e tudo comprimido e estou com algumas dificuldades em andar. Vanessa Pereira, aqui a temos já na reta final também da sua prova, nesta sua estreia, e esta era de resto a etapa inaugural do triatlo longo. Segundo lugar para a atleta portuguesa dos bombeiros voluntários do Estoril Iron Sports. Na natação andei completamente perdida porque não se via nada com o nevoeiro e a água, correu-me bastante mal, mas pronto, tentei recuperar no ciclismo e depois na corrida também dei o meu máximo e estou contente. Mas a grande vencedora desta edição do triatlo longo de Ovar foi mesmo a espanhola Aida Valinho, a atleta do Cidade de Lugo, a comemorar a vitória. Pues muy bien, a natación un poco difícil, bueno, por la niebla, que era muy difícil orientarse, pero bueno, salí creo que terceira en total, entre la xeral, en bici atopeime muy ben, e correndo, bueno, pues terminar como puidese, muy ben. Aqui temos já o pódio com Sónia Quintela ali a aparecer representada e no final temos então o tempo da vencedora 4:00:34, um tempo que se aproximou muito da marca dos homens. E na frente da corrida masculina, o espanhol continuava a dominar os acontecimentos, ele que deu a entender que está bem preparado nesta fase do campeonato e que dificilmente o vão bater ao longo da temporada.
Na realidade, a vantagem que o atleta espanhol conquistou no segmento de ciclismo acabou por não se esgotar nesse segundo segmento e também aqui o facto de chegar com pernas mais frescas do que a grande maioria dos seus adversários permitiu-lhe terminar estes últimos 21 km praticamente em bom ritmo, sempre a um ritmo muito elevado. Aqui vemos mais uma vez a passar a Rafael Gomes, ele que estava por esta altura a tentar lutar por um lugar no pódio. Também ali o atleta madeirense a aproveitar para felicitar aqueles que se deslocaram até ao continente para o acompanhar. Aqui também um grande plano de Paulo Adão Coelho, um dos mais rápidos a correr e que viria a concluir a prova no 5º lugar, o atleta do Clube de Triatlo de Peruzinho, também a alcançar aqui uma prestação bastante sólida por esta altura. Estávamos cada vez mais próximos do final, como se pode ver também ali vários atletas do Oli Clube dos Galitos, mas na liderança completamente incontestada. Tínhamos então o homem do Cidade de Lugo, o atleta espanhol Gustavo Rodrigues. Mais atrás mantinha-se tudo na mesma, poucas alterações entre os primeiros da classificação nesta prova de triatlo longo, isto numa altura em que na frente da corrida era uma liderança incontestável. Sim, continuava sem dar margem de manobra para os seus adversários, o espanhol. Entretanto, um pouco lá mais atrás, naturalmente que os derradeiros quilómetros, agora sim, como se pode ver, já com algum sol a aparecer, e apesar de na fase inicial da prova haver efetivamente muito nevoeiro, o que dificultou de resto o segmento inicial, os 1900 metros de natação, depois já nos últimos quase 21 quilómetros, o sol a espreitar aqui em Ovar e o percurso, como se pode ver, sempre muito bonito, muito agradável, que acabou por atrair vários participantes nesta competição. Ali víamos também um dos atletas espanhóis a perguntar exatamente quantas voltas faltavam para o final da sua prova. Já se sabe que com o cansaço e com as horas a passarem, a cabeça depois acaba por ter alguma dificuldade nesta altura da prova em contar. Por esta altura era já todo sorrisos, o espanhol Gustavo Rodrigues estava já a aproximar-se da linha de meta. A experiência internacional de Rafael Gomes acabou por permitir também começar a aproximar-se dos homens da frente e garantir aqui um lugar no pódio. O atleta do AMA Grupo Valco Bifor a concluir na 3ª posição. Esta prova foi boa, comecei um segmento de natação muito regrado, a gerir bem o esforço, fiz um ciclismo algo forte e cheguei à parte final em que comecei a correr e fiz 2 voltas ao meu máximo e quebrei um bocadinho nas 2 últimas voltas final e consegui ficar em 3º lugar da geral e por primeiro português. Uma prova em que os espanhóis marcaram de facto presença em grande número. Não é de estranhar ver 2 espanhóis no pódio. Aqui temos o segundo classificado, José Manuel Pardo Leis. Pola primeira hora a natación, que non se veían ben as bollas, e bueno, que se tocaba no suelo, cas mans, había pouca profundidade, pero bueno, despois o resto, ben, está un circuito de bici moi bonito, e a carreira a pé tamén moi bonita. E o homem que nunca deu hipóteses à concorrência a partir do segmento de ciclismo, o grande vencedor, Gustavo Rodrigues, do Cidade de Lugo. Foi unha proba que a priori parecía que non iba a ser moi dura, o circuito o perfil do circuito era plano, pero ao final, bueno, este tipo de circuitos acaban pasando factura porque desde que inicias a bicicleta hasta que acabas, hasta que rematas, pois está sempre a exigir, non cambias postura, está sempre pois abrindo gas e ao final, pois, bueno, fíxose duriña e despois, bueno, a corrida, a verdad que é un entorno espectacular. Os espanhóis a dominarem os 2 primeiros lugares deste triatlo ovar e Rafael Gomes ali na 3ª posição. Gustavo Rodrigues a fechar a sua prova em 3 horas, 39 minutos e 29 segundos. Nesta primeira etapa do novíssimo Campeonato Ibérico de Triatlo longo, bem se pode dizer que o resultado foi extremamente positivo. A organização estava satisfeita e não deixou de referir que quer tornar esta prova uma referência nos próximos anos. São 4 etapas, esta foi a primeira. De qualquer das formas há alguns aspectos a melhorar e penso que nas outras 3 provas que faltam ainda teremos alguns aspectos a melhorar para que esta prova seja uma referência nos próximos anos. E em termos competitivos?
Foi excelente, tivemos aqui tempos bastante interessantes de corredores de renome internacional que fizeram aqui autênticos recordes na distância longa. Por seu lado, a autarquia de Ovar mostrou-se satisfeita com a estreia no seu concelho deste Campeonato Ibérico de Triatlo longo. Correu muito bem, os indicadores que nós temos é de que, de facto, isto foi algo satisfatório para todos e nós, o município de Ovar, está muito agradado com a realização desta prova pela primeira vez, porque isto conseguiu atrair muita gente ao Ovar e permitiu trazer novamente provas de índole nacional e internacional, como é o caso, ao município, algo que já não acontecia há muito tempo. Portanto, a nossa ideia é tentar consolidar o evento em Ovar no futuro e já estamos alguns contactos com a organização no sentido de mantermos esta prova nos anos que aí vêm.